Olá, boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. A polícia realizou ontem a maior apreensão de sempre de marfim e cornos de rinoceronte. Trata-se de 1,5 toneladas apreendida num condomínio na Matola, na província de Maputo. Uma pessoa está detida em conexão com o caso. A mercadoria já empacotada em caixas foi apreendida nesta casa do tipo 3, num condomínio no bairro Chumene, no município da Matola. Trata-se de 340 pontas de marfim, o que corresponde a 1.160 kg e 65 cornos de rinoceronte, equivalentes a 124 kg. A mercadoria é ilegal e estava pronta para ser contrabandeada. A operação de apreensão foi conduzida por 20 agentes da polícia de diversas especialidades e inclui uma equipa do Ministério da Agricultura. Na casa foi detido um cidadão de nacionalidade chinesa e a polícia acredita que o mesmo faz parte de uma quadrilha que integra caçadores furtivos. Fala-se tanto da caça furtiva, neste momento estamos a ver produto apreendido que vem como resultado da caça furtiva. Isso, conforme eu dizia no começo, de que isso trata-se da nossa economia, da nossa riqueza que está sendo dizimada por indivíduos. E a lei moçambicana é muito aberta e temos animais protegidos, que são esses que estão sendo dizimados, por isso que estamos mesmo em cima, no sentido de combater que esse mal continue. As autoridades dizem que estão a investigar o cidadão detido para chegar a outras pessoas envolvidas e esclarecer o crime. Dos comparsas vamos desenvolver mais adiante. Neste momento o indivíduo foi detido sozinho e a informação que temos dos seus vizinhos também de que ele vivia sozinho. O que está a acontecer agora é um trabalho que temos que apurar para onde iam essas pontas, de onde vinham e qual seria a utilidade. Trata-se do maior caso de apreensão de marfim e cornos de rinoceronte a nível nacional. Ao todo foram mortos 235 animais, sendo 170 elefantes e 65 rinocerontes. Com imagens de Gaspar Xerinda, Antônio Frade para STV. A venda de marfim e cornos de rinoceronte tornou-se um negócio bastante apetecível nos últimos anos. No circuito ilegal, 1 kg de corno de rinoceronte chega a custar 2 milhões de meticais e de marfim 380 mil meticais. Só no ano passado foram instaurados 75 processos de crime relacionados com a caça furtiva. Moçambique está entre os países africanos com maior registro de elefantes e rinocerontes abatidos por caçadores furtivos. Nos últimos 2 anos, o país perdeu perto de 3 mil elefantes, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Natureza em Moçambique. A caça furtiva é um negócio bastante concorrido, tendo em conta os números envolvidos. 1 kg de corno de rinoceronte chega a custar 2 milhões e 800 mil meticais e de marfim 380 mil meticais. O abate dos animais levou as autoridades nacionais a criarem uma polícia especializada, assim como a assinar acordos com os países vizinhos para travar o crime. No informe sobre o estado da justiça e legalidade, a Procuradora-Geral da República classificou a caça furtiva como crime organizado que envolve armas de fogo e viaturas de maior cilindrada. Registra-se um abate de espécies protegidas, com destaque para rinocerontes e elefantes, para a extração de cornos e pontas de marfim, respectivamente. Atos integrados no crime organizado e que envolvem o uso de armas de fogo e viaturas de maior cilindrada. Para fazer frente à caça furtiva, desencadeamos ações com realce para a realização de um seminário visando aferir a dimensão do fenômeno, melhorar a intervenção do Ministério Público e a sua articulação com outras entidades que lidam com a matéria. Foram instaurados 75 processos de crime, acusados 57, julgados 23, tendo os réus sido condenados nas penas de prisão e multa. Estão em instrução preparatória 15 processos e em 3 recaíram despachos de abstenção. A maior parte dos cornos de rinoceronte e marfim são apreendidos nas mãos de cidadãos estrangeiros, principalmente chineses. O ambientalista Carlos Serra Júnior defende que as autoridades moçambicanas devem incinerar o marfim e cornos de rinoceronte apreendidos para mostrar ao mundo que condena o crime. Serra diz ainda que é preciso reforçar a segurança nas fronteiras nacionais. Tudo que for apreendido deve ter o destino correto. Estes bens devem ser destruídos com mensagem para o mundo, mostrarmos ao mundo que Moçambique está seriamente empenhado e comprometido em levar a imagem
caracterizou nos últimos anos e passarmos para um outro estádio, para um outro nível de intervenção na prevenção e combate à caça e ao tráfico destes animais e seus produtos, mas também para evitar que estes bens reentrem, portanto, no circuito da ilegalidade. Ainda somos vulneráveis, portanto, em armazéns o risco de um desvio é muito grande. Toda a fiscalização do país tem que ser reforçada, não em relação apenas às espécies de fauna, mas no geral ao ambiente. Nós sabemos que foi criada há pouco tempo uma polícia ambiental e já são os resultados da atuação dessa polícia. Mas nós também sabemos que, portanto, o envolvimento do crime organizado, ele abala a polícia, abala as instituições do Estado, abala o setor privado, abala a sociedade no seu geral. Portanto, ele penetra-se e este crime tem que ser desmantelado. Ou seja, o próprio sistema de fiscalização ele tem que ter as condições, os meios, portanto, a motivação necessária para trabalhar sem receio, para desmantelar sem receio estas redes. Porque estas redes estão dispostas a fazer tudo para alcançar os seus intentos. E aproveito para recordar a todos, a nota de 20 meticais contém o símbolo do rinoceronte. Nós já não temos o rinoceronte, mas ainda temos o elefante. A nota de 1000 meticais contém o elefante. Isto é simbólico. As notas do Banco de Moçambique têm estes animais retratados. Portanto, a nossa riqueza faunística está ali. 12 homens armados assaltaram na madrugada de hoje várias residências em Marraquém, na província de Maputo, e apoderaram-se de dinheiro e vários bens. Durante os assaltos, 2 pessoas foram feridas, sendo que uma delas está hospitalizada. Terror instalado na zona de Agostinho Neto, Quinto Bairro, no distrito de Marraquém. Só na madrugada desta quarta-feira, 4 residências foram assaltadas por homens armados. De acordo com relatos obtidos no local, o grupo de assaltantes é composto por 10 a 12 pessoas armadas com 3 AKPMs e uma pistola. Durante os assaltos, o grupo dividia-se, sendo que uns cercavam as casas, enquanto os outros arrombavam as portas e obrigavam as vítimas a entregar dinheiro e bens valiosos. Quem resistisse às ordens dos malfeitores era logo espancado. Uma das vítimas conta os momentos de terror que viveu. A maneira que se abriu a porta, rachou-se o aro, porque nós tínhamos trancado. Quando entraram ali, me apertaram o pescoço. Dali, pegaram aquela racha do pau, do coisa, que é este aqui. Começaram a me bater na cabeça. Comecei a sangrar, para ver o sangue, quando me bateram disto aqui. Depois disto aqui, levaram coisa, aqueles paus. Me bateram, eu vim tirar a carteira, porque eu tinha deixado aqui a bolsa, que tinha dinheiro de 29 mil. Tinha deixado aqui. Dali, quando levaram aquele dinheiro ali, tornaram-me bater, disseram que o dinheiro é pouco. Queriam me pôr na cabeça. Eu esquivei, peguei isto aqui, virei assim. Pronto, afastaram. Eu me levantei dali, pus sem fuga. Tentaram me perseguir, até me apanharam ali no coisa. Depois de eu ter caído, ali naqueles blocos, onde ir ver. Pronto, dali me apontaram a pistola. Disseram de que é bom tirar o dinheiro, senão vai morrer. O secretário do bairro não escapou à ação dos assaltantes. A vítima foi assaltada e espancada em casa, estando internada no Hospital Central de Maputo. A esposa descreve o seu estado como sendo grave. Ele sofreu na cabeça e este lado todo, o lado direito. Eles usaram alguma coisa para bater nele? Usaram aquele pau aí que estão a ver ali. Sim. E qual é o estado dele neste momento de saúde? Ainda não estou a ver a melhoria. Desta vez, levaram plasma, levaram um casaco, porque meu marido é alfaiate. Levaram um casaco, levaram dinheiro, que não sei quanto é que é. E levaram 2 telefones dele. E chaves do carro também. Noutras 2 residências, nem mesmo os cães de guarda, tidos como perigosos, intimidaram os meliantes. Vieram tirar essas 2 grades aqui. Entraram lá dentro, vasculharam toda a casa. E tinham levado DVD e um casaco do patrão, mais plasma, mas deixaram aqui dentro, não conseguiram tirar das grades. Não tiveram medo dos cães, estavam todos soltos, estavam aqui fora. Aqui.
Os moradores deste bairro pedem a eletrificação das ruas e criação de um posto policial para resolver a situação. As imagens são de Elton Sembane, Raul Massingue, STV. Entretanto, a Polícia de Investigação Criminal visitou esta tarde as 4 famílias vítimas dos assaltos com o objetivo de recolher informações. Os moradores do 5º bairro em Marraquém solicitaram a intervenção da polícia, que se deslocou às residências para se inteirar do ocorrido. A Polícia de Investigação Criminal fez a peritagem, incluindo interrogatórios e testemunhas. Os assaltos em Marraquém são constantes, tal como explica um dos chefes de quarteirão. Meu irmão, aqui no bairro estamos muito mal mesmo, porque não faz primeiro dia, já várias vezes entram bandidos, armados até. Nós não podemos conseguir, porque nem por katana você não pode lutar com a pessoa que tem arma. O que eles basicamente levam nas casas quando vêm? Leva telemóvel, leva plasma, leva dinheiro. É o que ele quer. Sim. Já houve situação de pessoas que foram mortas por causa de bandidos? Não, só aleijar, só aleijar, morto não ainda. Se só aleijar alguém, ficar cansado. As residências alvo de assaltos pertencem a proprietários de estabelecimentos comerciais baseados em Marraquém. 2 cidadãos de nacionalidade portuguesa foram detidos ontem em Maputo na posse de mais de $16 mil falsos. A polícia diz tratar-se de um grupo que se dedicava à falsificação de moeda, alegando falta de emprego. O montante foi apreendido ao princípio da noite desta segunda-feira, no bairro Central, em Maputo, na posse destes 2 cidadãos de nacionalidade portuguesa, residentes no município da Matola há mais de 5 anos e que se dedicavam à restauração. Os indiciados foram recolhidos para a 7ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique, onde foi instaurado o processo crime. Os mesmos reconhecem ser proprietários dos mais de $16 mil falsos, mas afirmam que foram burlados há mais de 3 anos. Eu é que obtive as notas falsas. As notas falsas foram deixadas no meu restaurante há cerca de 3 anos, estou farto de dizer isto. Foram deixadas e eu, por burrice minha, por guloseima, por qualquer coisa, nunca dei as notas. Fiquei com elas, tive medo também de as dar. Eu, quando era novito, numa feira, achei uma carteira. E andei 1 ano na polícia por causa da carteira que achei que fui entregar à polícia. E eu não sei se foi se foi por guloseima, se foi por burrice, se foi por me lembrar disso. Sei que vão ver o que eu fiz. Somos amigos. Eu fui apanhado numa armadilha só, não sei de nada. A polícia diz que os indivíduos fazem parte de um grupo que se dedicava à falsificação de moeda, justificando pela falta de emprego. A polícia tinha informação, portanto, da existência desta quadrilha que se dedicava à falsificação da moeda, quer nacional, quer estrangeira. E do trabalho feito no local, portanto, conseguiu-se deter os 2. Neste momento está foragido um outro comparsa deles, portanto, provavelmente o que detém o material que usaram para fabricar aquelas notas falsas, portanto, moeda norte-americana na quantidade de $16.250. Portanto, na altura da detenção dos mesmos, um deles afirmara que este era o modus vivendi deles, alegadamente por falta de emprego. Portanto, estão aqui em Moçambique há sensivelmente 5, 6 anos e neste momento estão desempregados, mas para a polícia essa é uma justificação fútil, porque portanto, nenhum desemprego justifica, portanto, o cometimento de atos criminais. O terceiro integrante do grupo continua ao monte. A polícia garante, entretanto, estar no seu encalce. A ligação entre os distritos de Xemba e Caia, na província de Sofala, vai deixar de ser um problema para a população daquela zona, sobretudo em períodos chuvosos, com a conclusão das obras de 2 pontes sobre o rio Sangaze. O Presidente da República soube esta quarta-feira que a partir da próxima época chuvosa, aquelas infraestruturas estarão prontas.
No segmento da visita presidencial à província de Sofala, o chefe de Estado veio esta quarta-feira visitar as obras de construção das pontes sobre os rios Sangazi 1 e 2. Trata-se de infraestruturas bastante importantes para esta província, uma vez que durante o período chuvoso havia dificuldades de transição ou de comunicação, por exemplo, entre os distritos de Xemba e também de Caia. E são zonas bastante importantes porque são grandes potenciais produtivos da província de Sofala. Aqui, o presidente da República soube do responsável das obras que o projeto já está na sua reta final e que na próxima época chuvosa, a partir de outubro deste ano, já será possível transitar à vontade por esta via. Já não será preciso esperar horas, ou dias, ou meses para transpor estes rios e já não será preciso voltar para trás. Portanto, tudo será diferente, tudo será melhor. Com as pontes construídas, segundo a regulamentação vigente, já não haverá problemas nos atravessamentos, nomeadamente no Sangazi 2, onde a ponte já apresentava algumas fragilidades. A maioria das pontes são em betão armado pré-esforçado, embora algumas delas também em betão armado, nomeadamente a que temos aqui, o Sangazi 1. As maiores pontes são sobre os rios Pompoe e Moira, que têm respectivamente 110 e 310 metros, tendo as restantes pontes comprimentos da ordem dos 50 metros. O projeto total inclui 9 pontes que cruzam 8 rios na província de Sofala e também de Manica. Aqui em Sofala serão construídas 4 pontes e 5 em Manica. Aqui no Sangazi 2, como na ponte sobre o rio Pompoe, as estacas foram a mais de 50 metros de profundidade. Na província de Manica, portanto, também há estacas no Moira, mas em geral as fundações são diretas. Escala e esta é a mesma? Não é a mesma, tem a ver com, portanto, aqui como a obra era mais pequena, conseguiu-se apresentar a uma escala maior. Mas temos aqui o terreno, já que estamos aqui a falar, portanto, só aqui aos 60 metros de profundidade, cerca de 60 metros, é que temos aqui a rocha. Portanto, tudo isto são aluviões, portanto, só que esta obra, por ser de menor porte, com vãos mais pequenos, conseguiu-se fazer com fundação direta. São obras que estão a cargo da Soares da Costa e orçadas em cerca de 760 milhões de meticais financiados pelo governo de Moçambique. Hermenegildo Zibani e Ricardo Machava, STV. O distrito de Xemba vai contar brevemente com 2 empresas agrícolas que se espera que venham a criar emprego para os jovens e promover o desenvolvimento daquele ponto da província de Sofala. A garantia foi dada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. O Presidente da República trabalhou esta quarta-feira no distrito de Xemba em seguimento da visita de trabalho de 4 dias à província de Sofala. A recepção foi bastante calorosa, à semelhança do que aconteceu esta terça-feira no distrito de Nhamatanda. O distrito de Xemba apresenta boas condições para a prática da agricultura, tema que dominou a comunicação de Filipe Nyusi neste comício popular na sede do distrito. Aqui, o Presidente da República anunciou em primeira mão que Xemba vai acolher 2 grandes projetos agrícolas que vão criar emprego e espera-se que venham a dinamizar o desenvolvimento local. A TCO está a mostrar bons sinais e tudo indica, até já tem representante que vocês já cruzaram, que está aqui, vai começar o trabalho e vai garantir o recrutamento de jovens para poder trabalhar. Acho que também sabem que há uma nova empresa que vai surgir aqui, a Ecofarma, que vai produzir algodão, etc. Uma nova empresa que vai estar instalada aqui nessa zona de Xemba. Queremos que apoiem para que eles possam produzir convosco, empregar a vocês, mas também possam ter rendas para poder sustentar a própria empresa. Ainda no ano em curso, será instalado o sistema de abastecimento de água e a rede elétrica vai ser expandida, segundo garantiu Filipe Nyusi. Os nossos colegas da energia e da eletricidade estão a puxar, porque ainda temos distritos que não têm energia nesta província, os nossos vizinhos de Maringue, e vão ter. E por isso mesmo, nós agora estamos a intensificar, não esquecemos, Xiramba resolvemos, Mulima também iremos resolver. Mas, por enquanto isso, continuarão com esse gerador. Entretanto, o chefe de Estado voltou a sublinhar que todas essas realizações só serão possíveis se o país estiver em paz, pelo que pediu a contribuição da população para a sua manutenção. Esta quinta-feira, a delegação presidencial trabalha no distrito de Dondo. A Associação das Pequenas e Médias Empresas defende a criação de uma plataforma de diálogo com o governo por entender que as suas preocupações precisam de uma atenção particular.
A solicitação foi feita pela associação no encontro com o primeiro-ministro. Acompanhado pelo ministro da Indústria e Comércio, Ernesto Tonella, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário recebeu esta quarta-feira a Associação das Pequenas e Médias Empresas, um organismo criado há 3 meses e que conta atualmente com mais de 120 membros em todo o país. Durante a audição, a associação solicitou ao governo a criação de uma plataforma de diálogo por entender que as preocupações das pequenas e médias empresas merecem uma atenção particular. Entendemos que se assumir que esta comunicação entre a PME e o governo pode ser uma boa plataforma, nós propomos que esta plataforma seja devidamente estabelecida. Existem várias associações que têm estado ao longo deste tempo a desenvolverem várias atividades que beneficiam a generalidade das empresas em Moçambique, incluindo as próprias PMEs. Uma das grandes é a CTA e temos a CIS. Não queremos de maneira nenhuma pôr de lado aquilo que tem estado a ser a atuação dessas organizações, porque elas são importantes e continuarão a ser importantes. Entendemos que as preocupações das pequenas e médias empresas precisam de uma atenção particular e de um fórum particular para abordar esses mesmos assuntos ligados às pequenas e médias empresas. Em resposta, o primeiro-ministro manifestou a abertura do governo em dialogar com o setor privado, mas desafiou a associação a ser mais organizada e estruturada. Desde que nós temos o plano quinquenal e o PES aprovado na Assembleia, estamos apostados em fazer com que os atores principais da economia se movam rapidamente. Os atores principais são o setor privado, obviamente. Mas nós gostaríamos de vermos o setor privado mais ou menos estruturado e organizado. Não é? Porque, na verdade, se nós não conhecermos com quem estamos a fazer, vai ser difícil. Se conseguirmos termos uma associação de pequenas e médias empresas mais ou menos estruturada e organizada em todo o país, que não existam 2, 3, 4, 5 associações, seria muito bom. Vai ser muito complicado fazermos um diálogo estruturado com 2 ou 3 ou 4 associações. Assim que verificarmos que a vossa associação está estruturada e organizada, nós estamos abertos ao diálogo também estruturado. O ministro da Indústria e Comércio reconheceu a importância das PMEs na dinamização da economia e reiterou que o governo está a trabalhar para melhorar o ambiente de negócios. O objetivo é trabalhar no sentido de simplificar procedimentos em Moçambique, reduzir o tempo que as empresas levam a desenvolver a sua atividade, transações em Moçambique, e muitas vezes, fazendo a simplificação do procedimento e a redução do tempo, permitimos que as empresas sejam mais competitivas, visto que tornam as suas transações menos onerosas. Mais de 90% do setor privado moçambicano é constituído por pequenas e médias empresas. O governo apresentou hoje ao Parlamento o pedido de autorização para legislar sobre a criação das sociedades anónimas desportivas. É a segunda vez, portanto, que o governo vai ao Parlamento fazer o mesmo pedido, por não ter cumprido com o prazo de 180 dias concedido na primeira autorização legislativa. Foi pela voz do ministro da Juventude e Desportos que o governo apresentou o pedido para que o Parlamento conceda ao Executivo a autorização para, através do decreto-lei, legislar sobre a criação das sociedades anónimas desportivas. O governo considera que a premissa para que estes clubes funcionem em moldes empresariais e possuam mecanismos que lhes permitam criar liquidez para a prossecução dos seus interesses é a adoção da forma de sociedade anónima desportiva. Esta é a segunda vez que o governo faz este pedido. A primeira vez foi em 2011. Não cumpriu com os prazos por culpa da realização dos 10º Jogos Africanos, segundo a justificação dada pelo próprio governo. A lei de autorização legislativa foi aprovada e entrou em vigor a 21 de julho de 2011, período em que todas as atenções estavam viradas para a realização dos 10º Jogos Africanos de Maputo em 2011, aprazadas para o mês de setembro. Em abono da verdade, dada a escassez de tempo e a magnitude do evento, foi necessário concentrar grande parte dos esforços, incluindo a participação das federações desportivas, enquadradas em diferentes subcomissões de trabalho e na Missão Moçambique, encarregue de preparar a delegação moçambicana
por uma prestação condigna nos jogos. A primeira comissão da Assembleia da República, depois de analisar o pedido do governo, aconselha o plenário para aprovar o documento. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que a proposta de lei de autorização legislativa, que estabelece o regime jurídico das associações anônimas desportivas, não é enferma de nenhum vício de inconstitucionalidade material, formal e nem orgânica, e nem de ilegalidade, pelo que recomenda ao plenário a sua apreciação positiva. A Renamo é contra esta autorização por entender que devia ser o Parlamento a legislar sobre a criação das sociedades anônimas desportivas. Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Quando a Musal veio em 96, as condições que Moçambique tinha na área de energia, na área das infraestruturas, não são as condições que tem agora, mas entrou e fez parte do processo. Se lhe dessem agora $1.000 milhões para investir num projeto de geração de energia, qual é que seria a sua decisão? Moçambique precisa de andar depressa e de, quando em vez correr, galopar, saltar e atingir os níveis que nós queremos. A nossa energia, comparando com a potencialidade, por exemplo, que Inga tem, que seria um concorrente, nós estamos muito mais próximos de a produzir. Não perca a entrevista exclusiva com Luísa Diogo, quinta-feira, às 23 horas, na STV Notícias. Especialistas, agricultores, antigos e novos governantes analisam os avanços e desafios da agricultura em Moçambique nos 40 anos de independência. Olhando para aquilo que é o cenário neste momento da agricultura em Moçambique, ainda estamos muito perdidos. Aonde vamos para este país deixar de importar cebola, deixar de importar água, coentro, coisas que outrora, mesmo na agricultura de guerra, nunca foram importadas. Eu acho que este foi o grande erro que se cometeu, que quando passamos para uma economia de mercado, deixamos de perceber as nossas próprias prioridades nacionais, o que é que devíamos e onde é que devíamos meter os ovos para poder avançar. Na economia de mercado, quando um produto ou uma atividade é rentável, impõe-se, quero crer. Estes produtos que aqui estou, éramos competitivos. Quais são as razões de abandono, não é mesmo a economia de mercado? Nós, como os fazedores das políticas, temos que ter um nível de intervenção um bocadinho mais ousado. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros, mas nós temos que reconhecer que tínhamos que ter um certo ritmo. A começar logo pelas primeiras intervenções, que foram como que uma romantização da nossa história. Sobre o romancismo, algumas vezes é preciso romantizar para poder atacar Matequenha que está lá. A maior parte das questões que foram aqui colocadas fazem já parte daquilo que são as prioridades do Plano Nacional de Investimento do Setor Agrário. O nosso problema, não fazemos aquilo que falamos. Está a lei da agricultura já há 6 anos. Este é o primeiro de uma série de debates sobre o 40º aniversário da independência. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Um país sem ídolos é um país sem referências.
da República ratificou hoje a nomeação de João Beirão para o cargo de vice-presidente do Tribunal Supremo. Beirão tinha sido nomeado pelo Presidente da República e a sua confirmação estava dependente da ratificação parlamentar. A nomeação de João Beirão, que há pouco mais de um ano representava a magistratura judicial junto da Comissão Nacional de Eleições, foi ratificada por via de uma votação devido à falta de consenso entre as três bancadas parlamentares. Com 126 votos a favor, 1 contra e 89 abstenções, o Parlamento confirmou a nomeação. Atendendo aos resultados da votação realizada e observado todos os preceitos constitucionais e regimentais, declaro aprovada em vosso nome e em nome do povo que representais a resolução atinente à ratificação da nomeação do vice-presidente do Tribunal Supremo. Beirão assume a vice-presidência do Supremo com voto favorável da bancada da Frelimo, que considera oportuna a nomeação. Ele é a pessoa certa no momento certo. O venerando João Beirão tem conhecimento das responsabilidades, das funções que lhes são nomeadas e das preocupações das instituição que passará a fazer parte da direção. A oposição contestou a nomeação, defendendo que a mesma deveria ser resultado de uma eleição interna entre os membros das magistraturas. Moçambique precisa de instituições de justiça imparciais, fortes e interdependentes. Os magistrados que ocupam as vagas de presidente e vice-presidente dos órgãos de justiça devem ser eleitos pelos seus pares, com base na competência técnica, integridade, probidade comprovada, de modo a permitir independência e imparcialidade no exercício das suas funções. A Lei Orgânica do Judicial postula a propósito do cume do vértice do sistema judicial, representado pelos venerados conselheiros, que o presidente e o vice-presidente do Tribunal Supremo são eleitos entre os pares. Quer dizer que o cume do vértice daquela magistratura só poderá sair entre os conselheiros daquele venerado tribunal. A Educação e Desenvolvimento Humano diz que são necessários cerca de 58 milhões de dólares para a construção de 38 mil salas de aula. Jorge Ferrão apresentou estes números durante a entrega de 76 carteiras da Escola Primária Completa da Machava J, no município da Matola. A Escola Primária Completa da Machava J, um estabelecimento de ensino com 4 turmas ao relento, foi escolhida esta quarta-feira pelo Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano para receber 76 carteiras. O material faz parte de um conjunto de 1.020 carteiras oferecidas por 2 empresas. A cerimônia de entrega do equipamento foi realizada debaixo de uma amendoeira que serve de sala de aula. As 76 carteiras não vão, entretanto, tirar todas as crianças do chão onde estudam. É por isso que os alunos e a direção da escola pedem a construção de uma vedação para evitar a desconcentração dos alunos que estudam ao ar livre. Nós, crianças da EPC Machava J, continuamos a chorar pedindo mais salas de aula, pois 223 meninos estudam ao ar livre. E sendo o corredor de carros dificultam a aprendizagem, mas o empenho dos nossos queridos professores superam as dificuldades. Falta de muro, de vedação. Na ocasião, Jorge Ferrão anunciou que o setor precisa de mais de 58 milhões de dólares para requalificar e construir 38 mil salas de aula. Agora, a fazer uma avaliação daquilo que precisaríamos para converter muitas das escolas que temos, das salas sobretudo, daquelas que são de construção primária e daquelas crianças que estão sentadas embaixo das árvores, fazendo salas para turmas reduzidas, com cerca de 35, 40 crianças cada uma. Aí nós precisaríamos de cerca de 38 mil salas, mais ou menos, por todo o país. E o esforço que vamos ter que fazer é encontrar fundos adicionais. Na próxima semana eu farei um encontro com a Parceria Global de Educação, onde vamos solicitar um apoio financeiro para a infraestrutura. Temos uma primeira indicação de que há uma apreciação positiva. Nós estamos à procura de cerca de 57, 58 milhões de dólares para poder fazer.
Com a iniciativa, o Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano quer que cada turma tenha apenas 40 alunos, contra os atuais 60 em maior parte das escolas públicas. O município de Nacala vai alocar mais de 150 carteiras para as escolas primárias a nível daquela cidade portuária, de modo a minimizar o sofrimento das crianças que atualmente assistem às aulas debaixo das árvores e sentadas no chão por falta de salas de aula e carteiras. Falando à STV, a vereadora para a área da Educação, Ciência e Tecnologia disse que o município de Nacala está preocupado com as péssimas condições em que muitas crianças assistem às aulas por insuficiência de salas e projeta distribuir nos próximos dias mais de 150 carteiras a várias escolas primárias, onde as crianças aprendem o ABC em salas precárias e sentadas no chão. Iranete Diniz fez saber na ocasião que o seu setor planificou construir no presente mandato várias salas de aulas e equipadas com respectivas carteiras, com o objetivo de minorar o sofrimento dos alunos do ensino primário, mas não avança o número. Temos as carteiras já que estão a ser feitas e julgamos que essas carteiras serão alocadas no EP1 de Mandama, aliás, no EP1 de Mandama. Então vamos levar lá as carteiras porque sentimos que as crianças daquela escola sentam no chão. Paralelo ao processo de distribuição de carteiras, o município de Nacala projeta, por outro lado, construir ainda este ano um centro de alfabetização e educação de adulto na região de Kismajulo, para além das ações de formação de jovens nos cursos profissionalizantes. Nós temos como programa de construir algumas salas de aula, mas salientar que essas salas de aula nós achamos que vamos construir em Kismajulo, mas serão para o ensino de adultos. Nós sabemos que o ensino profissional, neste momento, é a causa que nós devemos estar preocupados para os nossos filhos. Sabemos que temos muitos estudantes que estão a terminar agora a 12ª, que não conseguem se inserir no ensino superior e estão parados. Então, dando estes cursos, nós julgamos que vão ser cursos que vão ajudar a própria sociedade, vai ajudar a própria cidade e até vai ajudar o próprio país. Então, neste momento, nós temos planificado cursos profissionais e que vão decorrer dentro deste semestre. Refira-se que o Conselho Municipal de Nacala iniciou uma semana com o processo de capacitação de professores primários em matérias relacionadas com leitura e escrita. Maputo acolhe desde esta quarta-feira um fórum das organizações da sociedade civil de Moçambique, Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul. O debate vai abordar o posicionamento destas organizações face aos investimentos dos BRICS. Reunidas nesta sala na capital do país, organizações da sociedade civil dos BRICS, grupo de economias emergentes composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A ideia é trocar experiências sobre o impacto socioeconômico nas sociedades onde estes países investem. Os participantes do debate defendem que é preciso perceber mais sobre o investimento dos BRICS para cautelar os interesses nacionais. Este é o primeiro de 2 dias de debate, onde temos aqui a sociedade civil dos países BRICS, quer dizer, sociedade civil da Índia, do Brasil, da China e da África do Sul. Mais uma vez estamos a discutir esta questão dos investimentos dos BRICS em África e olhar que tipo de investimento nós queremos que vai beneficiar efetivamente as comunidades desses países. Bom, o nosso debate aqui é em relação à possibilidade de uma nova forma de cooperação Sul-Sul no contexto de emergência de novas forças e novas organizações, como é o caso dos BRICS, né? O que nós, como organizações que lutamos por direitos humanos e que lutamos por justiça ambiental, dizemos é que a nossa grande contribuição é, de fato, estabelecer espaços de diálogo que fortaleçam as nossas lutas e que fortaleçam a nossa possibilidade de diálogo, tanto com os governos quanto de resistência ao poder avassalador das grandes empresas. Sim, hoje o encontro era um pouco mais restrito, mais com organizações da sociedade civil. Amanhã é muito mais aberto, estarão presentes 150 pessoas. Eu espero que vai ser um debate frutífero, sobretudo depois desta preparação aqui de hoje. Então eu acho que o debate vai ser intenso e muito frutífero, que é para sair com este
posicionamento da sociedade civil para se levar então para esta reunião da Rússia, que se vai realizar na Rússia. O que eu acho que é interessante é que este é um tema novo, está a ser trazido a debate e vai permitir que as pessoas se familiarizem com o assunto, conheçam o problema e possam debater e discutir. E quando nós estamos a dizer que é um fórum que tem a participação também de cidadãos da sociedade civil e de vários atores da sociedade, é extremamente importante que este assunto comece a ser. Esta quinta-feira haverá um frente a frente entre as organizações da sociedade civil e os representantes dos BRICS, a ser transmitido em direto pela STV Notícias. A reunião vai culminar com a elaboração de um documento sobre a posição da sociedade civil moçambicana quanto ao investimento dos BRICS no país. O documento será apresentado na Cimeira dos BRICS, a decorrer no dia 8 de julho de 2015, na capital da Rússia, em Moscovo. O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, disse na Cala que ele e o seu partido engoliram muitos sapos para deixar Filipe Nyusi tomar posse para cargo de Presidente da República sem que tenha ganho as últimas eleições. Dhlakama voltou a fixar 2 meses para Frelimo reconsiderar a sua posição sobre o anteprojeto das autarquias provinciais, reprovado pela Assembleia da República. Depois da cidade de Nampula, o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, voltou a escalar no princípio da noite de hoje a cidade portuária de Nacala pela 3ª vez consecutiva este ano. Em Nacala, o líder da Renamo vai orientar um seminário provincial, ato que contará com a participação dos delegados distritais, convidados e alguns acadêmicos residentes desta urbe. A maioria é isto, está a ver? Veja lá isto aqui. Veja lá isto aqui. Frelimo não tem. Se fosse um da Frelimo aqui, era preciso carregar Nacala, Velha, Memba, sicariar em todos os distritos de litorais, só para essa recessão. Portanto, nós vamos poder governar. A Frelimo ainda bem perdeu oportunidade, porque se tivesse aprovado, estaríamos a governar bem com entendimento. Agora cabe ao Nyusi, cabe a Frelimo, se querem que a Renamo governe à força ou façamos um acordo político entre o Dhlakama e o Nyusi ou entre a Renamo e a Frelimo. Eu não estou atrapalhado, porque aquela bancada que chumbou, sabia, é a bancada falsa. Os 140 deputados da Frelimo são de votos de roubo. Portanto, essa maioria votou em mim e votou na Renamo. Aqueles enchentes nos comícios do Dhlakama, aquilo é que é mais do que a bancada da Frelimo. Engolimos os sapos, deixamos o Nyusi que tomasse posse, que fosse chamado presidente de Moçambique sem que tenha ganho as eleições, o partido dele sem que tenha ganho as eleições. Portanto, a Frelimo tinha que entender. Para além do seminário provincial, o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, irá escalar o distrito costeiro de Memba, onde vai orientar um comício popular naquele ponto da província de Nampula. Com as imagens de Celo Mucavea, Francisco Beni, na cobertura da chegada do líder da Renamo, a cidade portuguesa. Membros do partido Renamo são acusados de estarem a inviabilizar as atividades do governo em alguns distritos da província de Nampula, sob alegações de terem ganho as últimas eleições gerais naqueles locais. No distrito de Mogiqual, o delegado daquela formação política, acompanhado por 4 membros, impediu aos fiscais de cobrarem taxas de mercados e impostos, alegadamente porque a Renamo é quem deve estar no poder. Abel Nuro, comandante da Polícia da República de Moçambique em Nampula, que revelou o fato, avançou que os membros da Renamo em causa foram identificados e processados. Distrito de Mogiqual, na semana anterior a esta, o delegado político da Renamo naquele distrito, criminalmente com os seus comparsas, foram ao posto administrativo de Quixás, onde são acusados de terem agredido alguns fiscais na tentativa de impedi-los de cobrar
as taxas. E a alegação deles é essa, de que como a Renamo, eles entendem que a Renamo ganhou com a maioria em Nampula, então só a Renamo é que deve dirigir. Não é o primeiro processo de... Abel Nuro, que promete mão dura, explicou adiante existirem órgãos que trabalham para a coexistência da paz, daí que exorta a população em geral a não envolver-se nestes atos atentatórios à tranquilidade pública. E isto é contra princípios legais, porque as eleições que nós tivemos foram gerais, não foram parciais. Os concorrentes concorreram para todo o país. E só é declarado vencedor aquele que tem o partido que tiver a maioria nessas eleições ao nível do país. E a polícia como é anticrime, vai de facto mover uma mão pesada sobre essa pessoa ou sobre essas pessoas no caso de uma multidão. Contudo, o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, que defende a criação das regiões autónomas, é esperado esta terça-feira na província de Nampula, onde se prevê que mantenha encontros com os membros do seu partido a diferentes níveis. Deficientes físicos e crianças órfãs residentes em Nacala e no distrito de Mussuril, em Nampula, acabam de receber meios de compensação em produtos alimentares e de higiene numa iniciativa do Instituto Nacional de Ação Social Delegação de Nacala, inserido no âmbito do Programa de Subsídio Social Básico. Físicos e crianças órfãs residentes em Nacala e no distrito vizinho de Mussuril, em Nampula, acabam de receber meios de compensação e produtos alimentares inseridos no âmbito do Programa Subsídio Social Básico, promovido pelo Instituto Nacional de Ação Social, Delegação de Nacala. Aliás, foram no total 3 deficientes físicos, 2 dos quais alunos da Escola Secundária de Nacala, e o terceiro beneficiário é residente do povoado de Nampevini, no distrito de Mussuril, que muito recentemente concluiu o nível médio na escola secundária local. Meu sonho era de ser um médico, sim, porque eu fiz curso B, sim, mas por causa dessa doença já me deixou mesmo sem esperança. Vamos continuar com essa assistência, não vamos parar por aí. A Bibo, tem aqui os produtos, qualquer coisa é só nos dar sinal, nós vamos deixar o contato e vamos interagir. Entretanto, essas crianças órfãs de pais, residentes no bairro Mocone e Nacala, que receberam, por sua vez, produtos alimentares e de higiene, passam a beneficiar mensalmente a cesta básica, segundo garantiu Francisco Mazula, delegado do INAS em Nacala. Mensalmente o INAS vai trazer produtos para vocês. Então cuide bem dos seus irmãos. E a questão do uniforme, que é material escolar, nós já temos lá na delegação e faremos questão de trazer esse material de cada hoje. Estávamos a viver assim a maneira, sim. Sempre nos ajudávamos com a casa de vizinhança. Refira-se que o Instituto Nacional de Ação Social, Delegação de Nacala, assiste igualmente os distritos de Eirat, Memba, Nacala Velha, Mussuril e Ilha de Moçambique. Sócios do Clube Sporting de Nampula manifestaram-se mais uma vez esta semana contra Zuhair Mussagib, eleito presidente daquela coletividade, sem a realização da Assembleia Geral. Em protesto, aqueles incendiaram pneus e pediram a recondução de Vítor Sousa àquele cargo. Este grupo de sócios e adeptos do Clube Sporting de Nampula voltou a se revoltar contra a indicação de Zuhair Mussagib ao cargo de presidente daquela coletividade. Esta semana, sócios do antigo Namticliua incendiaram pneus como forma de, mais uma vez, manifestar o seu descontentamento. Nós queremos é eles saírem, fazer um voto, né? E acabar o mandato do presidente, houver uma eleição. Se quem vai ganhar, se eles ganharem, vai ser o nosso presidente do Sporting. O Zito, sabemos de Zito porque era o jogador do Sporting, mas não era nada, mas era o jogador do Sporting. Então, quando acabou a carreira dele, então, em vez
de ele ficar ali mesmo, mas ele tinha saído para outro, o perguntou aqui para dele, que é caso Sul, não sei. Às tantas ele pensou, veio, disse que, eu quero ser presidente do Sporting, em vez de falar com os sócios, reunir, fazer assembleia, não sei, mas ele não pensou. Os sócios do Sporting dizem não entender as razões que levaram a segunda secção do Tribunal Judicial Provincial de Nampula a ordenar a investidura de Zuhairo Mussagi, supostamente contra a vontade expressa da maioria. Nunca vimos na altura que um tribunal nomeia um clube como um presidente como num clube. Então, história do futebol, nunca se um tribunal pode eleger um presidente de um clube. Agora vê um grupo que diz que foram votados nas palantas, vem a criticar o clube. Então por isso que nesse momento aqui os sócios do Sporting que estão aqui todos estamos revoltados, queremos não, é uma das coisas. O Sporting de Nampula, Zito fica de fora, Sousa fica de fora, vamos eleger um que vai o destino do Sporting até acabar essa temporada. Fontes ligadas ao Sporting indicam que em disputa está o património do clube, que rende mensalmente mais de 200 mil meticais. Entretanto, em consequência desta situação, o clube está a registrar maus resultados, situando-se na 6ª posição no Nampulense, a principal prova futebolística provincial. Entretanto, a Direção Provincial da Juventude e Desportos em Nampula não reconhece a figura do suposto eleito presidente do Clube de Desportos Sporting de Nampula, como também não tem conhecimento da realização de qualquer assembleia de onde saiu o vencedor Zuhairo Mussagi. Conflitos no Clube Sporting de Nampula já se arrastam de há longos anos, tendo suscitado a intervenção do governo, que com efeito orientou a realização de uma assembleia. Vítor Sousa foi eleito presidente para um mandato de 4 anos, que no entanto termina em 2016. Surpreendentemente, o clube entrou novamente em crise. Ângela Riani, diretora provincial da Juventude de Desportos, disse ser estranho o facto deste último conflito estar a ser tratado pelos órgãos da Justiça. Mas nós tivemos o cuidado de enviarmos uma nota ao tribunal a chamar a atenção sobre a necessidade de as questões atinentes ao desporto. Refiro-me aos conflitos que emergem do processo desportivo, que não sejam de matéria criminal, que não fossem tratadas àquele nível, porque existe um fórum que foi criado por decreto do Conselho de Ministros para dirimir conflitos desta natureza. Ângela Riani esclareceu que as eleições nos clubes desportivos não são feitas por indicação, mas sim através de assembleias. Riani revelou não ser do conhecimento do seu setor a realização de qualquer assembleia de onde saiu eleito Zuhairo Mussagi. Não tendo havido um ato em que o setor que zela pela política do desporto esteja envolvido, não é do nosso conhecimento. Nós não reconhecemos esta figura, vamos continuar a trabalhar com a direção eleita anteriormente, até que nos termos da lei esta direção possa cessar e possa ser eleito um novo representante. Contudo, aguarda-se a decisão do Plenário de Justiça Desportiva para que a breve trecho se encerre este litígio. A nossa reportagem tentou ouvir Zuhairo Mussagi, mas este, mais uma vez, declinou-se a prestar declarações. Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes com mais atualidade. Até já.